Boa noite, pessoas. Tudo bem? Estamos começando uma live. Meu nome é Ana Vitória. Eu sou uma terapeuta cognitivo-comportamental. Ela é da Clínica Cognitiva. Já fez algumas lives aqui, não sei quem me conhece. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre raiva. A gente tem raiva principalmente das pessoas que a gente gosta mais, pessoas que a gente tem um carinho, tem uma expectativa, algo assim. Tá? Então, o que eu vou falar hoje é mais ou menos um pouco sobre isso, tá? Quantas vezes a gente sente uma raiva de alguém que a gente tem um carinho por essa pessoa, né? Mesmo sendo alguém que a gente tem um carinho, a gente pode sentir raiva, isso é normal, é esperado, né? Aqui na Cognitiva a gente tem muito isso de não demonizar a emoção. Não tem problema sentir uma raiva, não tem problema sentir uma ansiedade. Muito pelo contrário, né? É o que nos faz humanos. Boa noite, Guilherme. Depois vocês me contam se a imagem tá travando um pouquinho, que parece que tá um pouquinho pra mim. Mas enfim, vou continuar. E a gente tem um pouco isso de ter raiva mesmo das pessoas que a gente gosta. Então, mãe, pai, marido, esposa, filho, principalmente, né, essas pessoas que a gente geralmente tem um carinho por elas e às vezes a gente sente uma raiva. Essas pessoas que a gente tem um carinho por elas, se elas estão com algum problema, geralmente a gente quer ajudar. E aí que entra o pulo do gato da chave da live de hoje. Primeiro eu queria conversar um pouquinho com você sobre como funciona a raiva. Né? Aqui na TCC, né, a nossa clínica especializada na terapia cognitivo-comportamental, ela pensa que a raiva é uma emoção, né? E antes da emoção vem um pensamento ou uma percepção da situação. Depois vem a emoção e depois vem um comportamento. Então, necessariamente, antes da raiva vem um pensamento ou uma percepção sua. Vou dar um exemplo. Era uma vez você lá no seu trabalho e aí seu colega, na frente do seu chefe, numa apresentação, fala que o trabalho está mal feito e que ele faria melhor. Eu duvido que ninguém aqui ficaria puto com essa afirmação, se desculpem a palavra, mas enfim. A gente ficaria com raiva, né? É normal ficar com raiva numa situação dessa. Pode acontecer, na verdade tem gente que pode não ficar, mas enfim. E aí, por que a gente ficaria com raiva? Esse pensamento de raiva, essa emoção da raiva, vem depois de um pensamento. Ele não poderia ter feito isso, ele não devia fazer isso. É uma expectativa que você tem para com o seu colega, uma regra que você criou, ele não devia fazer isso. A gente fala regra, mas é a mesma coisa que uma expectativa que você tem do comportamento do outro e pode ter um comportamento seu também. Você pode ficar com raiva de uma coisa que você fez, isso também é normal. E aí, esse pensamento, por ser uma regra, uma expectativa, nem sempre o outro sabe que você tem essa expectativa. Nem sempre você comunicou para o outro. Então, será que seu colega de serviço sabe que você espera que ele não corrija você na frente do chefe? Bom, às vezes sabe, às vezes ele tem uma habilidade social que seria possível, às vezes não. Às vezes vocês não conversaram sobre isso. Não sei. Então, às vezes você deu abertura para ele. Varia a situação, sabe? Mas geralmente essa regra só é conhecida por você. E aí essa raiva vem diante disso, vem diante dessa regra que você criou, dessa expectativa que você criou. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui, que aí seria esse exemplo com relação às pessoas queridas que temos na nossa vida. Esse exemplo seguinte seria de um marido ou um namorado que a esposa está com cólica e que não há nada que possa ser feito além de esperar o efeito do remédio passar. Então, não tem muito a que ser feito, né? Tem gente que come chocolate porque libera endorfinas, de vez em quando eu sou essa pessoa, mas não tem muito o que ser feito além de esperar
às vezes deitado, né? Dependendo da gravidade dessa cólica. Tem gente que não tem tão grave, tem gente que chega até a vomitar, né? Então varia muito. E aí, um outro exemplo, né, de uma situação, esse marido provavelmente gostaria de poder cuidar dessa esposa, né? É uma expectativa dele para com ele mesmo. Eu quero poder ajudar, eu quero poder aliviar a dor do outro, né? E aí, especificamente porque, né, a gente fala sobre psicologia, vamos pegar um marido que está com uma esposa com algum nível de depressão. Vamos pegar um nível um pouquinho mais grave, que ela não consegue fazer várias coisas. Ele pode ficar irritado com ela. Por quê? Porque ele está tentando fazer várias coisas para ela melhorar, com a intenção dela melhorar, e ela ainda não consegue melhorar tão fácil assim. Então, o pensamento antes da raiva é: ela devia fazer isso, ela devia conseguir fazer isso aqui. E aí vem uma irritação, uma falta de paciência, uma raiva, algo assim. E é uma expectativa que ele tem para com ela, para ajudar ela. Então, às vezes essa raiva pode ser manifestada aí, né? Ele fica com um pouquinho de irritação ali. Isso acontece, é normal. E isso acontece com várias pessoas, né? Se aconteceu com você, não é um problema. O problema seria você perceber que ficou com raiva e brigou e qualquer coisa assim, e numa próxima vez continuar fazendo assim, continuar agindo assim, né? Hoje a gente vai tentar fazer você perceber uma outra forma de você agir. Então, o que eu tenho pra você aqui hoje é: vamos supor que você é esse marido, que a esposa tá com depressão, e essa sua expectativa é: a minha mulher devia reagir melhor, porque você espera que ela melhore, né? Porque você quer que ela melhore. Isso tudo é pra ela melhorar. E aí, você sente que se você deixar pra lá aquela coisa, se você deixar de insistir com ela, você vai estar deixando a esposa pra lá. Você vai estar ignorando a relação, não se importando com ela. Então, se você não continuar insistindo naquele comportamento que você quer que o outro tenha, você vai estar ligando, né? Você vai estar deixando o outro pra lá, não vai estar se importando com ele. Mas, às vezes, e aí é aqui que é o ponto-chave de hoje, e eu já vou encerrar porque a intenção é ser bem breve mesmo. Às vezes, quando a gente deixa pra lá o que a gente está tentando fazer ali com o outro, essa insistência, esse estímulo, a gente às vezes não está deixando o outro para lá, mas a gente está deixando a nossa expectativa para lá. E por deixar a nossa expectativa para lá, a gente permite que o outro seja ele. A gente pode entender melhor o outro. Nessa situação aqui, vamos supor que o marido estava tentando tirar a esposa de casa para fazer uma atividade física, mas ela não conseguia ainda, né? Estava num processo mais difícil. E aí ele ficou insistindo, brigaram, piorou a relação. Agora, aí ele não deixou a expectativa dele para lá, né? Se ele tivesse deixado a expectativa dele para lá, beleza, ele vai tentar tirar ela de casa para fazer um exercício. Não tem problema você falar uma vez, até duas. Mas ficar insistindo demais e causando essa briga e desgastando mais o relacionamento, gerando mais estresse, só vai servir para você manter a sua expectativa, né? E aí essa expectativa vale de quê? Se o seu objetivo, que é fazer a mulher melhorar, não vai ser alcançado. Então, se o marido entendesse a mulher e às vezes mudasse o comportamento de chamar para correr e tivesse um pouco de empatia, tentasse ver o que ela consegue fazer, nós não vamos correr, mas nós vamos dar uma volta no quarteirão. Ou nem isso, nós vamos comer uma fruta juntos conversando. Ou nem isso, nós vamos ver um filme juntos. Alguma coisa que fosse mais fácil adaptar a realidade daquele momento da esposa, entendeu? Porque aí a expectativa dele de ela devia sair para correr comigo para poder melhorar, tá sendo negada nesse sentido. Ele tá se negando, ele tá negando a vontade dele para conseguir fazer o bem pro outro. E com isso, a relação é preservada,
ele consegue ajudar o outro mais. E isso tudo se torna uma relação melhor, o bem é mais feito, né? O amor prevalece, digamos assim. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Super breve, nem sei quantos minutos foi, mas a intenção era essa, novamente. Se vocês tiverem perguntas, podem dizer aí nos comentários. Eu vou falar o meu Instagram, ele é Ana Werneck, Ana com 2 N's, Werneck com W, CK no final. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, podem me fazer por lá. Se não der tempo de fazer aqui. E é isso, meu povo. Ninguém fez perguntas. Não sei se está com delay. Pode ser isso também. Mas é mais ou menos isso, gente. A chave dessa live de hoje é: nem sempre, quando você deixa uma coisa que você gostaria que o outro fizesse pra lá, mesmo que essa coisa fosse pra ele melhorar, se você deixar essa coisa pra lá pra fazer outra coisa, pra estar com o outro de uma outra forma, nem sempre você vai estar deixando o outro pra lá. Não é que você tá ignorando o outro e não quer mais o bem do outro. Às vezes você tá ignorando a sua vontade. Então você tá ignorando a sua vontade de esposa pro marido ficar bem, ou o contrário, né? Você tá ignorando o que você espera do outro pro outro ser quem ele realmente é, quem ele realmente gostaria de ser, pode ser, como vai melhorar e tudo mais. Então, gente, é isso. Estamos juntos. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá no meu Instagram. E é isso. Com Deus, pessoal. Juízo.